sempre peço ela, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9, 10 e 11. Pastor Aragão, fazer uma oração primeiro. Irmão. Quer que eu faça a oração? Posso fazer. Sim, é exatamente o que eu ia pedir, irmã Eliane, para a senhora fazer a oração inicial, já gravando, né? Já gravando. Pode começar. Logo após, a irmã Cleusa estará lendo 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9, 10 e 11. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse estudo que vai ser feito nessa noite, na direção do Seu Espírito Santo. Que o Senhor venha clarear nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, entender tudo que o pastor Aragão vai ministrar nessa noite, e que o Senhor venha usar o seu servo, da maneira que o Senhor transmita aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em termos desse estudo, Senhor. Esse estudo, essa nossa reunião, está entregue nas suas mãos, na direção do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir, então, a leitura pela irmã Cleusa. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus demanda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Sim, pode concluir, Matheus, desculpe. Sim. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Muito obrigado. É por isso, a gente vê que João, João, o apóstolo, o escritor do Apocalipse, ele já dizia lá em uma de suas cartas que já naquela época operava o espírito do anticristo. E tem muita gente confusa por causa dos falsos profetas na internet. E o que eu falo de falsos profetas? Aquelas pessoas que vivem marcando data, vivem marcando a hora, vivem marcando o dia. E aí, eles marcam, não se cumpre. E aí, Jesus não, vamos dizer assim, a Bíblia fala, né? O Senhor fala, porque no Antigo Testamento, principalmente, Deuteronômio fala sobre isso, que quando um profeta predisser alguma coisa em nome do Senhor, e o que ele profetizou não se cumprir, que a gente não deve ter o menor respeito por ele. Então, é um falso profeta, porque Jesus disse que a gente não deve procurar marcar data sobre isso. Eu vou falar mais pormenorizadamente sobre esse assunto. Eu quero dizer até para os irmãos que esses dias recebi ligação da esposa de um amigo, pastor, já há bastante tempo, e ele está ficando doidinho, maneira de dizer, né? Coloque o doidinho entre aspas, tá bom? Por causa de tanta coisa que ele vê na internet sobre o livro de Apocalipse, sobre Daniel, sobre escatologia. Os irmãos que não estão acostumados com o termo, escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, se profetiza tanto. Aquele sempre problema, irmã Cleusa, de que vai passar, a igreja passa pela tribulação, a igreja não passa pela tribulação, é um problema tremendo sobre esse negócio aí. Muita gente, como sempre, falando que passa, outros dizem que não passa. Uma coisa, um porém eu quero deixar aqui. A doutrina das últimas coisas, o livro de Apocalipse, a grande tribulação, os 4 cavaleiros, tudo isso é muito importante. Já lemos em Apocalipse que a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desta profecia. Mas escatologia não é a única doutrina importante das Escrituras Sagradas. Nós temos, aliás, nós podemos até divergir uns dos outros com relação
ao anticristo, quem é ele, quem não é, ele está aí, ele não está, a igreja passa pela tribulação, a igreja não passa. Aí, o que a gente não pode divergir são das doutrinas que são as mais importantes da Bíblia Sagrada. A doutrina da salvação, a segurança em Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. Tem coisas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Agora, não é porque uma pessoa discorde de mim com relação à escatologia, ao Apocalipse, à vinda do Senhor, que eu vou ficar brigado com a pessoa. Acredito que a pessoa, se continuar estudando, ela vai chegar a um ponto de dizer assim, bom, eu estou errado, eu aprendi errado. E a gente não pode se deixar abalar por causa disso. Essa irmã que me ligou, ela é psicóloga há muitos anos, cristã há muitos anos, esposa de um pastor, né, já antigo, e dizer que o marido dela estava, desculpa a expressão, pirando por causa disso, por causa daquelas coisas. Eu acho que não há necessidade se a gente tem a Bíblia na mão. A Bíblia está em português. Tá? Qualquer pessoa que saiba ler, que saiba parar para interpretar, ver o contexto, ela vai chegar a uma conclusão do que ela está lendo, ou de que Paulo deixou escrito para nós. Uma das coisas que eu gostaria até de frisar aqui para os irmãos, e, aliás, eu já até disse que muita confusão existe entre o arrebatamento e a vinda do Senhor. Aí já expliquei aqui, e é sempre bom falar outra vez, né, sobre o mistério da segunda vinda. Eu quero esclarecer outra vez, para frisar. É bom que a repetição vai entrando aqui, ó, e a gente vai guardando. Meu netinho fala assim, vovô, repete que eu quero que entre aqui no meu cérebro, entendeu? Ele fala assim, a irmã Helenice está aí, graças a Deus, irmã Helenice, que a senhora pode estar conosco. Mas, veja bem, já expliquei, a vinda de Cristo é uma só. Mas o que a gente chama de vinda, a segunda vinda do Senhor, é quando ele vem para a batalha do Armagedon. Quando ele vem para buscar a igreja, a gente chama de arrebatamento. Frisando novamente, o arrebatamento é apenas para a igreja, para que a igreja não passe pela grande tribulação. E a vinda de Cristo é quando ele vem para a salvação da nação de Israel. E a Bíblia fala de tudo isso como se fosse um mistério. Agora, se os irmãos consultarem, acredito que muitos já saibam, talvez até de cor, em Marcos, capítulo 13, versos 32 e 33, diz assim, mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem ainda os anjos que estão no céu, nem o Filho, nem o Pai. Aliás, somente o Pai. Eu já ia me atrapalhando aí. Ó. Somente o Pai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Isso é o que está escrito em Marcos, capítulo 13, versos 32 e 33. Jesus disse que nem o Filho sabia naquela hora. Isso nos chama a atenção. De que forma? Ora, como é possível? É uma pergunta, irmãos. Como é possível que Cristo, sendo plenamente Deus, mesmo estando encarnado, mesmo estando como um ser humano, como seria possível que ele não soubesse algo tão importante como o tempo do seu próprio regresso, seu próprio retorno? Ora, ele não é Deus? É. Então, a gente pensa, certamente, isso não pode significar que ele
literalmente tivesse renunciado à sua onisciência. Por quê? Porque se Jesus Cristo realmente tivesse se despojado de de qualquer um dos seus atributos divinos, ora, ele não seria Deus. Só que Malaquias 3, por exemplo, verso 6, está bem claro que ele nunca deixou de ser Deus. Quando a gente vê Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Agora, a gente ainda pode prosseguir mais um pouquinho. A onisciência de Cristo se manifestou em muitas ocasiões importantes nos relatos do Evangelho. Por exemplo, se os irmãos derem uma olhadinha em João 16:30. Opa, o que será que está lá? Eu anotei aqui, mas eu não lembro. Vamos ver aí se a irmã Helenice pode ler para nós. João 16:30. A irmã Clarice, João 18, verso 4. E se o Maurício tiver aí, João 21, 17. Repetindo, a irmã Helenice, João 16:30. A irmã Clarice, João 18, 4. Se o irmão Maurício já tiver aí, João 21, 17. Só um minutinho. Boa noite e a paz do Senhor, irmã Helenice. Tudo bem, né? Boa noite, irmãos. Tudo bem, graças a Deus. 16:30? De João, isso mesmo. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Obrigado. Veja que ficou clara aí a onisciência de Jesus Cristo. Nesse momento, a gente vê a própria Bíblia falando isso. Agora, 18, verso 4 de João. Irmã Clarice. 18:4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Amém, irmã Clarice. Muito obrigado. Amém. Veja que esse versículo, ele afirma ou confirma o que está escrito em João 16:30. O quê? Que Jesus sabia de todas as coisas. Ele era e é onisciente. Irmão Maurício, João 21, verso 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus. Continua, irmão Maurício. Cuide das minhas ovelhas. Amém. Muito obrigado. Veja aí, tu sabes todas as coisas. Todos os 3 versículos lidos agora mostram que ele sabia todas as coisas. Ele é onisciente. E as escrituras, elas ensinam que ele não deixou de ser verdadeiramente humano. Agora eu peço Hebreus 2, de 14 a 18, irmã Cleusa. Hebreus 2, de 14 a 18. Vocês podem ver que as escrituras, ao mesmo tempo que falam da onisciência... Hebreus, pastor. Hebreus mesmo. Hebreus 2, do verso 14 a 18. Vai falar agora sobre a humanidade de Cristo. Ao mesmo tempo que os 3 versículos lidos há pouco
falam da sua onisciência, um atributo divino, somente divino. Agora nós vamos ver que as Escrituras falam que ele era verdadeiramente humano. Pode ler, irmã Cleusa, por favor. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Mais? Isso é Hebreus 2, 14 a 18? Sim. Ah, não, é 3, desculpa. É no 3, tá? É 2, né? Tá, desculpa. Isso, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Muito obrigado, irmã Cleusa. Muito obrigado. Vejam aí, irmãos, que esta passagem lida pela irmã Cleusa mostra exatamente a humanidade de Cristo. Para ele morrer, ele tinha que ser humano. Para ele sofrer, ele tinha que ser humano. E ao mesmo, mas para ele ser onisciente, ele tinha que ser Deus. Eu, às vezes, costumo dizer que Deus veio aprender com os homens. Entendam aí o aprender entre aspas. Mas como assim? Ora, antes da encarnação, qualquer um de nós que orasse ao Senhor e dissesse assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque estou sofrendo. Como é que Deus ia saber o que é estar sofrendo se Deus não sofre? Senhor, eu estou com dor de cabeça. Como é que ele ia saber o que era ter dor de cabeça se Deus nunca teve e nem poderia ter dor de cabeça? Senhor, eu estou angustiado. Como ele poderia saber o que era angústia se Deus não pode se angustiar? Então, quando a palavra se faz carne e se torna humana, ele sofreu tudo que os homens podem sofrer. Então, hoje, quando você diz, Senhor, eu estou com a mão doendo, ele sabe o que é estar com a mão doendo, porque ele teve a sua mão perfurada por um cravo. Ele sangrou, ele foi açoitado. Tem uma hora, já próximo da crucificação, ele diz para os discípulos, vamos daqui, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então, ele agora, se você diz, Senhor, eu estou angustiado, ele sabe o que você está sentindo. Então, eu costumo dizer que Deus veio aprender com os homens o que é ser homem. Ele veio aprender com as criaturas o que é ser criatura, embora ele não tivesse sido criatura, nunca. Deus é Deus, mas Jesus era homem, a palavra se fez carne. Então, mas por que chegamos a esse ponto aqui do nosso estudo? Porque ele disse, mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem ainda os anjos que estão no céu e nem o Filho, somente o Pai. Agora, se o Filho é Deus, eu fiz a pergunta, ele sendo Deus, como é que ele poderia não saber de alguma coisa? Isso aí se torna realmente um mistério para qualquer um de nós. Como é que nós com mentes limitadas,
vamos querer explicar aquele que é ilimitado. Nós, que não somos oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes, pessoas falhas, pessoas fracas, pessoas que têm muito que aprender ainda, nós vamos querer explicar Deus? Não, porque ele não era 50% Deus, nem 50% homem, como a gente vê, por exemplo, quando a gente assiste na mitologia grega. A gente ouve falar de Hércules, ou assiste um filme de Hércules, eles eram chamados de semideuses, porque eram metade humanos e metade Deus. Mas isso não aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, irmãos, o que a gente pode, pelo menos, imaginar ou tentar compreender? Parece, eu disse parece que Cristo podia se abster de trazer até a sua mente humana, sua mente de consciência humana, todo o conhecimento onisciente que ele possuía. É como se ele pusesse uma trava ali. Por quê? Por causa da vontade do Pai. Porque, às vezes, a vontade do Pai requeria que ele não fizesse alguma coisa. E ele atendia o Pai. Por exemplo, irmã Clarice, já que a senhora estava em João, capítulo 5, verso 30, vamos dar uma olhada no que Jesus fala em João, capítulo 5, verso 30. Porque ele não se despojou, literalmente, da sua onisciência ou de qualquer outro atributo da sua divindade. Ele era Deus plenamente, mas se ele dissesse que não sabia, sabendo, ele estaria mentindo. Ele não podia, porque Deus não mente. Deus não peca. Se ele pecasse, ele não seria Deus. Ele foi perfeito. Então, se ele dizia que naquele momento não sabia, é como se tivesse travado, colocado um bloqueio da sua consciência na consciência humana do próprio Cristo. Mas essa parte aqui eu não vou deixar chegar à minha consciência humana. Vai ficar aqui. É como se ele pudesse fazer isso, porque ele tinha que fazer a vontade do Pai. Ele nunca renunciou à sua onipotência. Quer ver? Vamos ouvir a leitura de João 5,30, já que o irmão Maurício está do lado da irmã Clarice, ele vai ler para nós João 10,18. Se não me engano, João 10,18 fala da sua onipotência. E vamos ver, irmã Clarice, João capítulo 5, verso 30. 30, né? 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Viram, irmãos, como ele deixou bem claro? Ele só mostrava algum atributo da sua divindade quando estava de acordo com o Pai. Por isso que ele diz, eu não busco a minha própria vontade. O Pai quer isso, eu faço isso. O Pai não quer isso, eu não faço isso. Então, me parece, é como eu posso me expressar no momento, que, como a vontade do Pai era que não soubesse, naquele momento, ele não deixasse vir a consciência humana o dia e a hora do seu retorno, ele pegou e, vamos dizer assim, bloqueou aquilo na consciência humana. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender pelos irmãos. Agora, vamos ver, irmão Maurício, lendo João 10,18. Outro atributo da divindade de Cristo. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém, Maurício? Obrigado. Veja bem, do que ele está falando? Ele está falando da vida dele. Ele está dizendo assim, ó, não pensem que vocês têm poder para me tirar a minha vida. Ninguém tira a minha vida.
Eu dou a minha vida porque eu quero dar. E por que eu quero dar? Porque essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é ter a minha vida. E eu dou porque eu tenho poder para dar e reaver a vida. Irmãos, isso aí me deixa maravilhado, porque Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, que estava morto, Jesus estava vivo e o filho da viúva de Naim estava morto. A filha de Jairo estava morta e Jesus estava vivo. Ressuscitou a filha de Jairo. Lázaro morreu, ficou 4 dias sepultado e Jesus estava vivo. Foi lá e ressuscitou Lázaro e deixou todo mundo espantado. Mas aí, olha como ele fala. Ele fala, não pensem que vocês me tiram a vida. Eu a dou, porque essa é a vontade do meu Pai. E eu dou porque eu tenho poder para dar e para reavê-la. Aí está uma coisa que deixa a gente abismado. Porque um vivo ressuscitar um morto, a gente viu aí já maravilhado. Agora, imagina um morto ressuscitar a si mesmo. Porque é disso que ele está falando. O poder dele era tão grande que, mesmo estando morto, ele tinha o poder para ressuscitar a si mesmo. Então, onipotência, outro atributo divino. Então, fica aquela pergunta para nós. Por que, então, ele disse que não sabia? Realmente, em sua consciência humana, Deus não deixou, ou Deus falou para ele, não, isso aí você põe uma trava aí. Não deixa chegar à mente humana, na sua mente humana, o dia do retorno, porque não é interesse meu de quem? De Deus, que os homens saibam nessa data. E enquanto ele esteve na terra, irmãos, Jesus sempre andou de conformidade com o plano de Deus. Ele se absteve voluntariamente de exercer o seu ilimitado poder divino, a fim de que o seu corpo humano ficasse submetido às limitações normais da carne. Alguém pode me ajudar aí e falar, a irmã Clarice que está mais perto, com João 4, verso 6? Quatro, 6. 4, 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Amém. Não sai daí não, irmã Clarice, que eu pedi para você ir para pertinho daí. Veja bem, tem outras versões que está dizendo assim, ó, Jesus, cansado da viagem, mas não dá, a versão da irmã Clarice também fala, cansado. Ele só podia se cansar em sua carne. Como Deus, ele jamais se cansaria. Isso mostra a humanidade do Senhor Jesus. Então, ele tinha momentos que ele evitava por causa do plano de Deus, ele evitava voluntariamente de exercer o seu poder divino. Agora, leia, irmã Clarice, a senhora mesmo que está pertinho, João 5,19. E o irmão Maurício acha João 8,28. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém. Ele não só se igualou a Deus, mas também disse que não podia fazer nada se não fosse por causa de Deus. Então, ele se limitava voluntariamente. Vamos confirmar isso agora com a leitura do irmão Maurício. 8,28 de João. Então, Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Amém. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Olha aí, ó. Olha a expressão que ele usa.
que eu sou. Todo mundo conhece essa expressão, o eu sou. Sou eu aquele, o grande eu sou. Olha aí. E ele diz, mas eu não faço nada de mim. Eu faço, é a vontade do Pai. E o que ele mostra, então, que ele se submetia de maneira voluntária à condição humana para não utilizar todos os seus atributos divinos, ou só utilizava quando era a vontade do Pai, que ele fizesse aquilo para que ele pudesse ser reconhecido como o Messias que Israel esperava. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E esta verdade já é de por si mesmo, irmãos, um mistério sublime e inacreditável. Então, veja só, não se abalem, não deem crédito quando alguém chegar colocando data na volta de Jesus, nem para o arrebatamento e nem na sua segunda vinda. Eu expliquei aqui a diferença, porque essa hora não, irmãos, nenhum outro tema, eu posso dizer assim, nas Escrituras, a gente pode dizer que seja mais misterioso do que o tempo do regresso de Cristo. E ninguém, exceto o Pai, naquele momento, conhecia essa data e essa hora. Jesus não soube disso durante o seu ministério terreno, e nem os anjos do céu, ou qualquer outra pessoa. Mas, irmãos, se os irmãos olharem, se não me falha a memória, agora eu vou puxar aqui pela cabeça. Quando Jesus ressuscitou, ele ouve a mesma pergunta de uma maneira diferente e ele dá outra resposta. Porque aí, antes da ressurreição, ele disse, nem o filho sabe. Dá uma olhadinha, irmãos. Se a minha memória me enganar, vocês me perdoem. Aí eu dou uma procurada aqui. Atos 1, verso 6. Atos 1, 6. Está quase me fazendo espirrar. Atos 1, 6. Vamos ver se é isso aí mesmo. Eu estou com a Bíblia aqui, mas estou com ela fechada. Para que os irmãos possam participar mais. Quem achou aí, irmão Maurício? Maurício. Achei, pode ler? Pode. Atos 1, 6. Vamos ver. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Isso. Para aí, tá? Não fecha, não. Veja se não é a mesma pergunta, porque quando é que ele vai restaurar o reino a Israel? É quando ele voltar. É a mesma pergunta feita com palavras diferentes. Senhor, ele já tinha ressuscitado. Senhor, é agora? Chega o tempo do Senhor restaurar o reino a Israel? Veja, irmão Maurício, o que foi que ele respondeu no verso 7 aí. Olha só. Então lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Amém, obrigado, mas não fecha não. Veja só que coisa... Sim, irmã Helenice. Diga. Falta um minuto e pouco para acabar a sessão. Falta quanto? 1 minuto e 5. Só um segundinho. Segura só um tantinho. Vai ser rápido. Só para eu concluir. Veja só, ele não disse aí assim... O filho do homem não sabe, ou ele não disse, isso eu não sei. Igual ele disse lá que o filho do homem não sabia. E nossas palavras aqui me permitam me expressar agora, sim, para começar já o outro.
Em outras palavras, ele disse assim, ó, não vos interessa saber o dia e a data, o dia e a hora que o pai preparou para a minha volta. Não vos interessa. Vê se não é isso aí, se você não pode dizer assim. Foi assim. Olho. Boa noite, pastor. Já podemos voltar? Já está gravando. Oi? Já está gravando. Não sei se já vai falar grava. Está gravando, está faltando a irmã Helenice, né? Acho que a irmã Helenice não está aí, não. Ainda não. Já está gravando. Está gravando, irmã Eliane? Está gravando. Tá, então deixa eu só concluir. Veja bem o que ficou claro em Atos 1, versos 6 e 7. A mesma pergunta foi feita com palavras diferentes. Só que Jesus respondeu, ele não disse, eu não sei, o Filho do Homem não sabe. Ele disse, não vos compete saber, ou seja, não interessa a vocês. Não é interessante, foi o que Jesus falou. Não interessa a vocês, não vos compete saber, um ser humano, o que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Então, veja bem, irmãos, qualquer situação em que vocês encontrem esses falsos profetas dizendo que sabem o dia e a hora, todo mundo aí se apavorando por causa de uma nuvem de gafanhoto que veio, que entrou na Argentina. Eu acho que o pessoal ficou assistindo demais aquele filme A Múmia, sabe? E lembrando lá dos tempos do Egito, e achou que Deus ia mandar uma praga de nuvens como se fosse um sinal do final dos tempos. E o que aconteceu? Deus não deixou entrar. Quando falaram comigo, eu disse, olha, irmão, se Deus mandou, vem. Se Deus não mandou, não vem. Deus não mandou. Daqui a pouco tinha gente falando de tempestade de areia. Irmãos, a tempestade de areia sair da África, atravessar todo o Atlântico para vir aqui no Brasil, nem criança de 5 anos acredita numa história dessa. É uma coisa que o povo fica tentando adivinhar, apressar a vinda do Senhor como se dependesse de nós. Isso aí, Deus tem a hora certa, o momento certo, e não tem nenhum sinal na Bíblia que antecipe ou mostre que estamos em cima do arrebatamento. Sempre que aparece algum sinal é sobre a vinda de Cristo. E eu já disse várias vezes e repito, a vinda de Cristo, o maior sinal para a gente saber que está perto ou não, é olhando para Israel. Eu não preciso olhar para o sol, para a lua, para as estrelas. Nesse sentido, não. Eu tenho que olhar lá, daqui a 17 mil anos-luz, explodiu uma estrela. Isso é um sinal. Irmãos, tem tempestades solares. O olho, isso é sinal, irmão. Tem tempestade no sol todo dia. Todo dia. Quem estuda a astronomia, quem fica ali vigiando as estrelas, ele sabe que existem tempestades solares todo dia, explosões solares. Isso vai atingir aqui. Quantas vezes vocês ouviram falar das luas de sangue? As luas de sangue apareceram, desapareceram, e nós continuamos aqui. Nós continuamos aqui. Deus está sempre desmentindo os falsos. Falhando o seu áudio, não estamos ouvindo. Está entrecortado. Deus está sempre desmentindo os falsos profetas. Está dando para ouvir? Estou ouvindo. Que eu não mudei nada. Deus está sempre desmentindo os falsos profetas. Não se iludam, irmãos. Teve uma nuvem de gafanhoto. Irmãos. E se Deus mandar? Mas isso é sinal. Não. O relógio de Deus é Israel. Olhe para Israel. Olhe para o que acontece lá. Olhe para
as nações se reunindo através da ONU para oprimir Israel. Isso é sinal? Sim, porque está escrito lá em Zacarias, todas as nações do mundo vão se reunir contra Israel. O Senhor diz que as nações de Israel será uma pedra pesada para todas as nações, e todas as nações reunidas não conseguem destruir Israel. O diabo vem tentando destruir Israel desde que Israel existe e não consegue. Da mesma forma como ele vem tentando destruir a igreja e não consegue. Não tem como. É tudo na hora de Deus, e o que tiver que vir, virá. Só que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. E antes da grande tribulação também tem o anticristo, porque é ele que traz a grande tribulação, é com ele que vem. Eu digo que é ele que traz, porque é com ele que vem, porque grande tribulação é enviada por Deus para combater as forças do anticristo. Então, tem que estar aí o anticristo. Só que o anticristo só aparece depois que a igreja for tirada da terra. Enquanto a igreja estiver na terra. Não me importa se 90% do Brasil, dos crentes do Brasil, se curvou ao Covid. Se 90% das igrejas fecharam as portas, nós sempre vamos ouvir aquela resposta que Deus deu ao profeta Elias. Deus disse a Elias, quando Elias disse, Senhor, mataram todos os teus profetas à espada e eu fiquei só. Aí Deus disse, não, Elias, você está muito enganado. Eu ainda tenho 7.000 que não curvaram os joelhos diante de Baal. Irmãos, não me importa quantos se esconderam, quantos fecharam as portas, quantos não acreditaram mais no Salmo 23, não acreditaram no Salmo 103, não acreditaram no Salmo 91 e ficaram tremendo, apavorados com medo do que nem existe. Do que nem existe. E o que acontece? Existe sim. Não existe nada. Veja o que a irmã Cleusa leu. Preste atenção. Ela leu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Eu vou falar apenas parte. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Preste atenção, aos que perecem. O verdadeiro cristão não perece, então ele não será enganado. E aí, continuando o que ela leu, porque não acolheram, perece por quê? Perece porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por causa disso, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que no mundo inteiro, aliás, tem exceções, né? Porque você pode contar nas duas mãos os países que inventaram a história do Covid-19 e espalharam por aí, mas dos 218 países do mundo, se são 218, não me lembro, me perdoe se eu errei aqui o número, dos 218 foram pelo menos 190? Foram 100 países? Não foram. Não foram. Então, o que acontece? O que você está vendo? Você está vendo, na verdade, são mentiras, enganos, astúcia satânica para balançar, fazer tremer a fé de muitos que não são bem alimentados com a palavra de Deus. Só quem não anda em comunhão perfeita com Deus se abala com um negócio desse. Não tem comunhão através da oração, não tem comunhão através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Porque, irmãos, olha, será que Deus é mentiroso? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Então, para quê? Espera aí, eu vou acreditar no mentiroso ou eu vou acreditar na palavra de Deus? Está na hora da gente arrancar essa página da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus deixou de estar com você, de crer? Se você crê, você tem certeza que ele está contigo. Se ele está contigo, você vai temer o quê? Não importa o que a nova ordem mundial pode inventar, a nova ordem mundial é um instrumento satânico. E o exemplo da nova ordem mundial, um protótipo, é a ONU, Organização das Nações Unidas. E o que é a nova ordem mundial? Todas as Nações Unidas para destruir Israel. Nem que tenha que contaminar o mundo inteiro, nem que tenha que quebrar, tentar, né? Quebrar a fé daqueles que creem. Aí vão quebrar a fé de quem? Dos que perecem, não do verdadeiro cristão. E quem são aqueles que perecem? São aqueles que não acolheram o amor da verdade. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E a verdade diz o seguinte: não temerás no terror noturno, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Ah, irmãos, eu tenho que colocar uma máscara na cara porque a morte está solta aí. A morte está solta muito antes de nascer, irmãos. Por que Moisés recebeu esse nome? Porque a morte já estava caçando as crianças no Egito. Todo menino que nascesse, Faraó tinha dado a ordem que deveria morrer. Então, a morte estava solta atrás das crianças do sexo masculino. E isso fez com que a mãe de Moisés, que não se chamava assim, porque quem deu esse nome para ele foi a egípcia, colocasse Moisés num cesto de vinho e pusesse no rio. E ainda mandou a irmãzinha, Maria Miriam, para olhar até onde ia parar o cesto. Veja bem, a morte já estava ali atrás. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, com medo do Messias. Era a morte solta de novo. A morte está sempre perto de você, perto de mim, mas não pode tocar em nós enquanto Deus não disser que chegou a nossa hora. E se nós que cremos, morrermos, sim, Deus nos ressuscitará. Ele prometeu, mas se eu não creio que ele pode me livrar da mortandade que assola ao meio-dia, como é que eu vou crer que ele vai me ressuscitar daqui a 1000 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos? Se eu não creio numa parte da Bíblia, eu não creio em nada da Bíblia. Se uma linha da Bíblia se torna uma mentira, a Bíblia é toda mentira, irmãos. Vamos jogar fora. Vamos cair no mundo e depois vamos queimar no inferno pela eternidade, porque crer numa mentira. Mas a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, e eu creio nisso. Praga alguma chegará à tua casa. Nem praga alguma chegará à tua casa. Aí a gente está aqui fazendo o quê? Nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Ou seja, por que eu e você estamos nos preparando para o arrebatamento? Por quê? Porque, irmãos, olha a promessa de Jesus. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Ou seja, vocês creem em Deus. Aí ele diz: crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei para vós, para que onde estiver eu, estejais vós também. Então, irmão, se ele disse que vai preparar lugar, por que eu não fui ainda? Porque ele está preparando o lugar. Eu me lembro do irmão Geraldo, o nome dele. Quando o irmão Geraldo, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ele recebeu Jesus como senhor da vida dele, ele tinha mais de 80 anos. Quando eu batizei o irmão Geraldo, ele estava com 82 anos.
E depois disso ele falou assim, agora eu quero morrer. Eu falei, mas irmão Geraldo, por que o senhor quer morrer? Ele falou assim, nessa minha idade não tem mais nada para fazer, não. Eu quero morrer para ir logo para o céu. E vivia me perturbando. Pastor, eu oro para morrer e Deus não me quer. Por que será que Deus não quer me levar? Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E ele perturbava mesmo, irmãos. Ora para Deus me levar. Venha cá, e pedia à igreja e orava. Aí, pastor, por que? Me explica, por que Deus não quer me levar? Deus, naquela hora, me deu sabedoria. Eu lembrei dessa passagem de Jesus e falei, irmão Geraldo, você sabe por que Deus ainda não levou o senhor? Ele se contentou. Eu disse para ele, por quê? E eu disse para ele, porque a sua casa ainda não está pronta. Jesus foi preparar lugar para o senhor. Quando o seu lugar estiver pronto, ele leva o senhor. Aí ele ficou satisfeito. Irmãos, enquanto não estiver pronta essa morada, Jesus não vem buscar a gente. E isso, ele vai cumprir. Agora, se eu fico apavorado com doenças que existem no mundo, desde que o mundo é mundo, desde que Adão pecou, a doença entrou no mundo, a morte entrou no mundo. A gente vai ficar apavorado com a morte, por quê? Não, eu estou me preparando para o arrebatamento, porque eu creio que Jesus vai cumprir a sua palavra. Ele disse, voltarei para vós. Se ele vai voltar para mim, se ele disse que vai voltar, eu estou esperando ele voltar. Se eu estiver morto, se ele demorar um pouco e eu morrer, ele vai me ressuscitar dos mortos. E se eu estiver vivo, ele vai me arrebatar e vai arrebatar você que crê. Como podemos nos preparar para o arrebatamento? Como? Irmãos, para a gente, para mim, para você, estarmos prontos para o arrebatamento, prontos, nós devemos ter nascido de novo. O que nós precisamos para estar prontos para o arrebatamento é sermos regenerados. Porque sem a regeneração, eu e você estaremos nas trevas. Mas nós somos da luz, irmãos. Sem a regeneração, nós estaremos nas trevas, nós estaremos sem esperança e nós estaremos perdidos por toda a eternidade. João 3,36, olha, 3,36 diz o seguinte, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmão, desacreditar da palavra de Deus, de coisas claras, como nenhum mal te sucederá, não temerás o terror noturno, não temerás a mortandade que assola ao meio-dia. Desacreditar de que Deus estava falando a verdade, isso está em rebeldia contra Deus. Porque se eu não acredito que ele é capaz de cumprir a sua palavra, eu estou fazendo Deus mentiroso. Qual será o meu fim se eu ajo desta forma? As coisas não são tão difíceis, não, irmãos. A pessoa em Cristo Jesus está em trevas e não verá a vida. Quem tem Jesus não duvida da palavra de Deus, não duvida da veracidade das Escrituras. Lembra de Nicodemos, o fariseu religioso? Lembra dele? Jesus disse para ele, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3.
Portanto, irmãos, se você não for nascido de novo, você será deixado para trás. Se eu não for nascido de novo, graças a Deus nós somos, né? Quem não for nascido de novo, será deixado para trás. Agora, quem duvida da palavra de Deus, será que nasceu de novo? Quem teme mais os homens do que a Deus, será que nasceu de novo? Quem fica apavorado com a mortandade que assola ao meio-dia, nem veja essa mortandade toda, muito pior do que isso foi a peste negra. As coisas não são assim, não, irmãos. Aqui no Ceará, você pode achar isso aí até na internet, entrevista. Ciro Gomes deu entrevista à televisão, porque aqui teve epidemia de cólera. Cólera é bem pior do que o Covid-19, bem pior. Sabe o que Ciro Gomes fez? Ficou caladinho. Aí o repórter perguntou por que ele não falou da epidemia de cólera. Aí ele respondeu. Ele disse que, ora, sendo o Ceará um lugar com um turismo muito bom, ele não ia quebrar o estado dele, assustando o povo, dizendo que estava havendo uma epidemia de cólera, e cólera é muito pior. A cólera passou, o Ceará continua vivo, e estamos aqui até hoje. O que aconteceu, simplesmente, é que o espírito do anticristo fez a vontade da nova ordem mundial, e espalhando por vários países que havia um vírus aí para matar, daqui a pouco eles inventam outro. Olhe para o céu, sua cidade. Não sei se você já reparou. Depois que inventaram o Covid-19 aqui no Brasil, você parou de ver aqueles aviãozinhos passando por sobre a sua cidade e soltando um rastro de fumaça. Fumaça química. Interessante. Aqui onde eu estou, quase que toda semana eu via aqueles aviões deixando rastro de fumaça. A gente que acompanha, que estuda sobre a nova ordem mundial, sabe muito bem o que é aquilo. Eles espalham, os aviões espalham a fumaça química, na semana seguinte os hospitais estão cheios, e as crianças, quando chegam lá diante do médico, o médico nem olha para a cara da criança e diz assim: mãe, se preocupe não, isso é só uma virose. Porque eles espalham os vírus por aí. Mas depois que apareceu o Covid, você nunca mais viu nenhum avião espalhando fumaça química. Vê se você se lembra aí sobre a sua cidade, passa também. Você nunca viu. Então, estão temendo mais o homem do que a Deus. Isso é um desrespeito ao Senhor. Isso é uma afronta ao Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos ser nascidos de Deus. E ora, este momento pode ser a última chance de vir a Jesus pedindo perdão por nossos pecados, recebendo a vida eterna. E agora me dirijo àquelas pessoas que vão assistir o vídeo que ainda não têm Jesus. Pode ser a última chance. Ou então aqueles que são apenas membros de igreja, mas não têm uma comunhão com Deus. Ser um crente em Jesus Cristo é simples assim. Simples assim. Crer que Ele é o Filho de Deus que derramou seu sangue pelos nossos pecados e que nos garante a vida eterna. Eu creio que Jesus derramou o seu sangue pelos meus pecados. E eu crer nisto garante que eu tenho vida eterna. Se você realmente crê nisso, você não teme o terror noturno. Nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola meio-dia. Venha o que vier, irmãos. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o que a palavra de Deus diz. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que o bom pastor está comigo. Você crê nisso? Se você não crê, trate de crer rapidinho. Porque você não sabe a hora, nem o dia. Eu peço que você, que ainda não está com a comunhão com Deus como deveria estar, que você resolva isso. Resolva isso. O Senhor está esperando por você.
Ele está sempre pronto a nos ajudar, a estender as mãos, a nos levantar, a nos socorrer. E eu não posso ajudar ninguém a tomar essa decisão. Nem eu, nem o seu pastor, ou nenhuma outra pessoa pode fazer com que você se decida por Cristo. Você que ainda não tem Jesus, precisa vir pessoalmente a Ele e pedir que Ele perdoe os seus pecados, porque o Filho de Deus garante. Que versículo lindo, irmãos, eu vou citar agora para você. João 6,37. Aquele que vem a mim, de nenhuma maneira o lançarei fora. Veja bem, ele não pode mentir. Quem vem a Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. A nossa garantia de que nós seremos arrebatados é o fato de que nós viemos a Ele. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. Ele está conosco. É mais importante ser conhecido por Ele do que conhecer Ele. Viu? É mais importante. Então, é uma pergunta que se deve fazer a todo aquele que espera pelo arrebatamento. Você realmente nasceu de novo? Você tem certeza disso? Você crê na palavra de Deus? Lá em Apocalipse 19, Jesus aparece lá e diz assim, ele aparece lá montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, e diz assim, o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. E dependendo da versão está escrito, é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Infelizmente, irmãos, o termo nascer de novo tem se tornado tão popular que é comum as pessoas não entenderem o seu significado. Como você pode ter certeza de que é nascido de novo? Ora, irmãos, tome um recém-nascido como exemplo. Olha um recém-nascido como exemplo. O que ele faz primeiro? Primeira coisa, ele chora. Ele chora. Da mesma forma, ao nascer de novo, você começa a clamar a Deus. Você começa a orar. O crente respira a oração. Pode ter certeza disso. Quando lemos a narrativa da conversão do apóstolo Paulo, nós vemos que Deus instruiu a Ananias, né? Deus mandou Ananias ir lá falar com Saulo de Tarso. E ele até estava meio temeroso, porque ele sabia que Saulo perseguia a igreja. E Deus falou com Ananias o seguinte, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Em Atos 9, verso 11, você pode ler isso. Ele está orando. Como é que Deus fez? Que sinal Deus deu a Ananias para que Ananias soubesse que Saulo havia se convertido? Deus disse para ele assim, ele está orando. Segunda coisa que o bebê faz é comer. Ele come porque ele está faminto. E como filho de Deus, você terá fome na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o alimento espiritual essencial. Todo verdadeiro cristão tem fome da palavra de Deus. E não se alimentará desse modo porque é obrigado. Não vai ser obrigado a se alimentar. Ele vai se alimentar da palavra de Deus porque quer a palavra de Deus. Ele tem fome da palavra de Deus. A terceira coisa que o bebê faz, o recém-nascido, é aprender a ouvir. Você começará a ouvir a palavra de Deus e levará os seus mandamentos a sério. Triste
que todo o Brasil e outros países não ouviram, nenhum mal te sucederá. Ninguém ouviu a palavra de Deus. Poucos ouviram. Os que ouviram não se esconderam. Os que não ouviram se esconderam. Estou me referindo agora principalmente aos líderes. Porque a liderança se escondeu e ainda fez com que os seus liderados procurassem se esconder também. Não ouviram a palavra de Deus que dizia e que diz: nenhum mal te sucederá. Desculpa-me bater. Aliás, não me desculpe, não tem que pedir perdão por bater nessa tecla, não, porque é a verdade. Quarta coisa que o bebê faz, ele busca companhia. Companhia. A comunhão é essencial. É importante que você se torne um membro ativo de uma igreja local, onde você pode servir ao Senhor em comunhão com outros cristãos. O povo de Deus procura para a sua companhia outro irmão, outra pessoa que faça parte do povo de Deus, ou seja, que seja povo de Deus também. Quinta coisa, enquanto o bebê cresce, ele vai ficando ciente de si. E você, que nasceu de novo, também tomará conhecimento do fato de que você é um pecador salvo pela graça e cada vez mais continuará buscando a verdade. Paulo orava. Para quê? Paulo orava muito. E orava para quê? Para conhecer a Deus, para conhecer o poder da ressurreição de Jesus e a comunhão, sofrimentos de Cristo. E ele diz isso lá em Filipenses 3:10, conformando-me com ele na sua morte. Na sua morte. Sexta coisa, né? Quando uma criança se torna adolescente, ela começa a pensar no futuro. Como alguém nascido de novo, você também vai querer estudar a palavra profética que fala sobre o futuro. Deus nos inquire. Quereis, acaso, saber as coisas futuras? Pode anotar aí. Isaías 45:11. 45:11. Por isso que a gente gosta muito de escatologia. Isso está em nós. A vontade de saber o futuro. A vontade de saber quando ele virá. Isso é normal. Nós queremos saber. E nós queremos estar com ele. Quando a criança se torna adulta, ela fica independente e busca os alvos que ela mesma estabeleceu. Como cristãos, irmãos, nosso alvo é a vinda do Senhor, pois ele é o nosso início e o nosso fim. Ele é o autor da nossa salvação. E é natural nós ansiarmos por ele. É Natal. E esse pensamento é confirmado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Está escrito assim, olha, vou ler o que está escrito na palavra de Deus. Não vou ler todo, para ganhar tempo, porque acho que daqui a pouquinho a irmã Eliane vai me dizer, pastor, já está acabando o tempo. De maneira, é Paulo falando, 1 Coríntios 1, 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, esse dom de esperar por ele deve ser uma realidade em nossa vida. Nós que já atingimos ou estamos atingindo, né, a maturidade espiritual. Nós que já não somos mais crianças em Cristo Jesus. Nós que já nos tornamos cristãos adultos, né? Irmã Eliane, falta quanto tempo ainda? Parece que ainda faltam 5 minutos. 5 minutos? Então, dá para a gente falar mais um pouquinho. Que aí no outro... Quando faltar 1 minuto, a senhora me avisa? 1 minuto? Tá. 1 minuto. Aí a senhora faz assim, ó.
bom? Tá bom. Né? Eu estava falando, então, irmãos, de nós estarmos à espera de Jesus. Quando nós ficamos mais velhos, nós começamos a perceber que nosso tempo na Terra é limitado. Ora, hoje, com a minha idade, eu já fico um pouco mais triste. Sabe por quê? Porque Deus pôs tanto conhecimento nessa cabeça de cearense aqui, que a minha tristeza é que eu sei que os poucos anos que me restam, ainda que eu viva 30 anos, muito pouco tempo para eu compartilhar com os irmãos o que Deus tem me ensinado. Eu gostaria de compartilhar muito, de espalhar para todo mundo. Às vezes que o tempo é pouco, não é? A gente que percebe, a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que o nosso tempo se limitou. E como resultado, nós vamos tendo um desejo mais intenso pela volta do Senhor. Muitas passagens das Escrituras atestam esse fato. Lá em Tito, capítulo 2, 13, está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa passagem, porque chama Jesus de grande Deus, não apenas Salvador. A volta do nosso, a glória e a... Olha só que coisa linda, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Repetindo para quem não anotou, Tito 2,13. E como nós dissemos anteriormente, como nós já estamos falando há algum tempo, esse versículo apoia o nosso desejo pelo arrebatamento. Isso está na nossa alma, está no nosso espírito, está no nosso ser, desejar ser arrebatado. Eu acho que é por isso que tanta gente fica procurando adivinhar a data. Muita gente. Faltando 1 minuto. Então, já estamos terminando. Dá tempo de eu ler um versículo com os irmãos. Hebreus 9, 28, que reforça essa ideia que eu disse agora. Veja Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele aparecerá segunda vez a todo mundo? Não. Aos que o aguardam para a salvação. Eu tenho nessa parte aqui agora, e até daqui a pouquinho, né? Até aqui um pouquinho, quando nós retornaremos, e já vai dar até para completar, terminar o assunto de hoje, e poder também orarmos, né, pelos pedidos de oração que estão aí. Então, porque assim a gente vê a senhora, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem com o Paulo? Tá bem, tá trabalhando. Graças a Deus, graças a Deus. É que a gente sente falta, né? É verdade. Mas Helenice agora só está só com o som, né? E tudo. Mas a senhora está entendendo tudo direitinho, Helenice? Sim, eu também estou vendo os outros vídeos que o senhor tem. Tem muita coisa aí, viu? É verdade. E se quiser deixar algum comentário nos vídeos que a senhora assiste, pode deixar, tá bem? Eu estou curtindo e me inscrevi lá no canal. Tá. Depois eu vou pedir um favor para a senhora. Não, agora não posso pedir não, porque está gravando, né? Uhum. Que é coisa particular, vou pedir pelo Zap, tá bom? Ok. Já estamos gravando, hein, Mailiane? Será que só entramos nós, Mailenice?
Essa lampadinha aqui ajuda muito. Ensinar, ele via uma qualidade do seu celular, ele lá também. Não, amor, não tem nada a ver com a claridade, não. É, a claridade. Não. Olha, papai, não. Tudo bem, tá bom. É ida e volta ou é saída? Já está gravando, viu, pastor? Já está gravando? Então vou continuar aqui, porque dá para a gente terminar até 9 horas, viu? Né? Então, eu vou repetir o último versículo, que eu amo esse versículo, viu? Pastor, primeiro, Sim. posso explicar uma coisa aqui primeiro? Eu vou explicar aqui a respeito do irmão Bruno. É o seguinte, ele pediu para explicar que ele, na realidade, ele está participando. Só que... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Porque ele tem que ficar em outra parte da casa, porque ele está usando, ele usa o notebook, aí para ele dar interferência com o celular, e ele acha melhor ficar assim, porque aí ele pode admitir os irmãos, às vezes cai a internet de uma pessoa, a pessoa sai fora, e ele tem condições de estar controlando isso aí. Então, não, irmã Eliane, eu não tenho problema não, porque eu tenho visto que ele está participando, tenho visto o que ele tem digitado aí, tá? Então, no Zoom é ele que joga. É que eu estou com saudade de ver a cara dele, viu? Nada, mas olha só, mas a senhora está trabalhando muito bem, graças a Deus, viu? Deus continue lhe abençoando. Tá? Nada contra a irmã, não. Deus me livre, viu? Mas todos sentem a falta dele mesmo, de ver a cara dele, né? Tá certo. É verdade. Vou continuar, então. Aí, 9 horas, a gente termina, tá? Olha só, eu falei sobre Hebreus 9, 28, que eu gosto muito, vou repetir, não faz mal. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Interessante que não diz de todos, diz de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, ele não vai aparecer para todos, ele vai aparecer àqueles que o aguardam para a salvação. Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos apenas aguardar. Porque em 1 aos Tessalonicenses 1, veja bem, 1 aos Tessalonicenses 1, verso 10, está escrito assim, ó, começa com reticências, porque eu estou pegando do meio do versículo, olha só, dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Viu, irmã Clarice, preste atenção aí, que já falei sobre isso, irmã Clarice, que o arrebatamento é para livrar a igreja, tem que ser antes da tribulação. Olha o que esse versículo diz, 1 Tessalonicenses 1:10. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos para que Jesus venha nos livrar da ira vindoura. Esse versículo, 1 Tessalonicenses 1:10, apoia o arrebatamento antes da tribulação, porque nós seremos livres da ira vindoura. Deus nos arrebata para que não passemos pela grande tribulação. Eu não sei porque tem tanta gente que tem vontade de passar pela grande tribulação. Eu não tenho, não. Eu quero ser arrebatado se eu estiver vivo, eu quero antes da tribulação, não quero ficar aí para ela, não. Agora, quem quiser ficar, não é problema meu, né? Mas vamos lá, irmãos. Nós somos instruídos também a sermos pacientes enquanto aguardamos. E é Tiago
que nos adverte, é Tiago que nos avisa. Tiago 5, verso 17, verso 18. A irmã Cleusa está por aí? Estou aqui, pastor. Então, leia, por favor, capítulo 5, verso 17 e 18. E, Mariane, agora que eu me toquei... Falou o livro. Não pedi a senhora para ler nada. Irmã Cleusa, leia, por favor, primeira... Aliás, Tiago 5... Eu? A senhora. Verso Tiago 17 5. verso 18. É. Eu vou deixar um para a irmã Eliane, que eu não pedi ela para ler nenhum hoje. Primeiro aos Coríntios 15, 58. Tá, irmã Eliane? Daqui a pouco, na hora, eu peço. Tá. Aqui, deixa o pastor Aragão. Eu acho que o senhor vai ter que concluir outro dia, porque o Bruno passou a mensagem que está faltando, agora já deve estar faltando uns 13 minutos. 13? E ainda quer que faça oração. Ele está querendo que faça oração. Tem Não, gente... mas dá tempo. Dá tempo. Não são 13 minutos? Deve ser uns 12, 13, 12, é. Não, mas dá tempo, porque não é... Você está preocupado só porque, por causa de ser 9 horas, né? Se passar um pouquinho, não tem problema não, tá bom? Então tá, vamos ver. É porque eu não sei se é a programação dele lá. Só sei que ele falou isso, que está faltando 15. Eu esperei se eu falar mais um pouquinho, então deve estar faltando uns 12. Não, mas dá tempo, porque o que eu quero terminar hoje vai ser hoje, porque no próximo estudo, que se Deus quiser será quarta-feira, já tem até aqui, ó, o título dele, Israel, o sinal seguro do arrebatamento. É o que a gente vai estudar quarta-feira que vem, se Deus quiser. Irmã Cleusa, por favor, leia Tiago 5, versos 17 e 18. Ok, 5. 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não, irmã Cleusa, acho que não é esse não. Tiago 5. Ah, tá, estava em Pedro. Sim, 5 o quê? 17 e 18. Mas é isso. Sede, pois, irmãos, pacientes. Não. Tiago 5, Tiago 17, 5, 17? 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós. Então, deixa eu ver se eu anotei errado aqui. Hebreus. Tiago 5, peraí. 17 e 18. A senhora está certa. É o 7, irmã Cleusa, desculpa. Anotei sim. Tiago 7 e 8. Ah, tá, já muda. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Amém. Muito obrigado, tá? Foi realmente aqui a anotação errada. Eu anotei realmente 17 e 18. Tá bom? Veja só. Nós somos instruídos por Tiago a sermos pacientes enquanto aguardamos. Essa paciência que devemos demonstrar enquanto aguardamos por Jesus é que nos dá uma força adicional e dá também para nós coragem para a gente perseverar e trabalhar cada vez mais na obra de Deus. Então, o que eu quero concluir agora, para a gente fechar o nosso assunto hoje, é que nós, eu e você, devemos trabalhar mais e mais na obra de Deus. O que a gente está fazendo aqui hoje é um trabalho bom, porque isso vai se espalhar. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre o arrebatamento aos Coríntios, ele concluiu com uma admoestação e muito importante. E isso nós vamos ouvir agora a irmã Eliane lendo. Primeiro aos Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Muito obrigado. Ao escrever sobre o mesmo assunto aos Tessalonicenses, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra, segunda aos Tessalonicenses 2,17. E em primeira aos Tessalonicenses 4,18, ele conclui a descrição do arrebatamento com as seguintes palavras: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas minhas palavras. E encerrando agora, irmã Eliane, eu vou dizer que é minha oração sincera que o Senhor conforte a todos os cristãos, todos com a esperança de sua vinda, e assim todos os irmãos crentes em Jesus Cristo possam trabalhar cada vez mais na obra do Senhor nesses últimos dias. Porque ninguém sabe quanto tempo ainda nos resta. Então, baseados no que está acontecendo hoje em Israel e no mundo, temos que admitir que os estágios finais do final dos tempos estão próximos. Portanto, Hebreus 3, 7 e 8, aí eu termino. Está escrito assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, irmãos, vamos todos nos humilhar diante de Deus e vamos pedir a Ele que nos dê graça, a graça necessária para que estejamos prontos para a sua vinda a qualquer momento. Que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos partir para a parte da oração. Viu, irmã Eliane? Devolvo para a senhora agora a palavra. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, tudo correr bem, quarta-feira estaremos juntos, viu? Se Deus quiser. Amém. Estudo maravilhoso, muito bom. Agora vamos para a oração, né? Mas maravilha mesmo. Eu vou ler, né? Muito bom mesmo. Glória a Deus. Eu vou ler os pedidos de oração, então. E quem é que vai fazer a oração, pastor Aragão? Quem é que o senhor... Eu vou ler os pedidos. Vamos pedir. A senhora lê os pedidos. Como eu não dei trabalho nenhum para a irmã... Meu Deus, a de Salvador. Irmã, a de Salvador. Helenice, perdão, mas eu estou velha e às vezes dá uma falha assim, tá bom? Vamos deixar a oração com a senhora, ok? Ok. Então, obrigado. Tá, irmã Helenice? Rapidamente eu vou ler, tá? O irmão Bruno, ele pede oração para o irmão dele e a família, tá? Então, oração para o irmão dele e a família. E agora eu vou ler os outros pedidos que tem aqui no grupo. Oração para Gustavo, que está com câncer na cabeça. A irmã Márcia pediu. Gustavo, com câncer na cabeça. Tem mais aqui. A irmã Teusa pediu pelo Brasil. A irmã Lenice pediu por ela, esposo e familiares, e também para que Deus salve o Brasil. A Luciana pediu pelo esposo Luiz Fernando e pelas filhas Isabela e Esther. O Sebastião, pastor Sebastião, Deus... mas é porque ele colocou Deus salve o Brasil, né? Já vai orar pelo Brasil. E o irmão Paulo também pediu uma oração aqui. Eu vi um pedido aqui do irmão Paulo a respeito também pelo trabalho dele, porque ele está passando por uma experiência para ser promovido pelo Brasil e por cada irmão desse grupo abençoado. Eu vou ver se tem mais um antes aqui. A irmã Helenice pediu por ela, esposo, familiares e também para que Deus salve o Brasil. Então, é isso. Também, irmã Eliane, pelo irmão Rudney, que está atacado por um câncer muito feroz, muito violento, e é um rapaz de apenas 36 anos, pai de família também.
E, na verdade, a gente sempre acha que a pessoa está nova demais para morrer, né? E principalmente com esse tipo de doença que maltrata muito a pessoa. Eu peço também oração por ele, viu? Tá, tudo bem. Eu peço pela saúde de todos da minha casa e da minha família. E conversão do meu esposo. Amém. Oremos, e eu, então. por minha casa e minha família, tá? E também pelo meu genro Adney. Meu genro Adney, que sofre de epilepsia, viu? E é uma coisa violenta, uma crises violentas. Amém. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença para agradecer a oportunidade deste estudo para conhecer mais de Ti. O Senhor conhece cada um de nós, as nossas necessidades, as nossas aflições. Que o Senhor sabe, Senhor, que precisamos cada vez mais de Ti. E que o Seu Santo Espírito possa habitar em cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando fé, nos confortando e nos libertando, Senhor. Derrama Suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada pedido aqui nessa noite. Que Seu Santo Espírito possa habitar e nos abençoar, nos dar fé, porque só o Senhor tem o poder de colocar a fé no nosso coração. Nos proteja, Senhor. Que o Senhor possa socorrer cada um que estiver nesse momento em aflição. Abençoe nosso grupo, o pastor Aragão, que está dividindo a palavra conosco. Que Seu Santo Espírito esteja com ele, com a família dele, com o genro dele. Que o Senhor possa abençoar cada um que estiver com problema de saúde. Nos abençoe, nos proteja. Proteja o nosso país, salve o nosso Brasil, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nos abençoe, abençoe a irmã Creuza, a irmã Maurício, a irmã Clarice, a irmã Eliane, o irmão Bruno, cada um, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, com todos os pedidos que foram declarados aqui, que a irmã Eliane falou o nome de todos. Nos abençoe, nos proteja, salve a minha casa, me salve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Helenice. E Deus também salve a alma do seu marido, que ele possa ser sempre uma bênção na sua vida. Amém? Amém. Então, vamos concluir, então, irmã Eliane, com a bênção, né? Apostólica, com a bênção. Né? E vamos aguardar até quarta-feira de novo para estar juntos. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. O que nós, Igreja de Deus, podemos concordar dizendo amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até. Boa noite, pastor. Boa noite a Rever todos. todos vocês. Vamos